Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre Zod e hoje vamos dar continuidade no desenvolvimento do nosso dialogue. Para isso, nós vamos mudar um pouco a estrutura do nosso código, a estrutura do código que temos até então. Esse dialogue aqui, ele sinceramente não está servindo de muita coisa, então nós vamos alterá-lo. Para isso, nós vamos precisar criar algumas variáveis para poder definir, controlar o estado dele. Eu vou criar uma variável para controlar o estado se ele está aberto ou não. Eu só preciso importar o useState. Import useState from React. Pronto. Eu vou precisar inicialmente disso. Antes de passarmos para aqui, tem uma coisa interessante que nós podemos fazer com esse formulário. Todos os valores que estão aqui, na verdade não há nenhum valor aqui, ele está como undefined, porque nós não definimos nenhum valor. O que podemos fazer é iniciar cada valor desse com algo vazio. Por exemplo, todos esses iniciar com uma string vazia. Para fazer isso é muito simples. Nós vamos criar uma constante dentro do nosso dialog, dentro da nossa função, constante form, por exemplo. Nós vamos utilizar o useForm, vamos ter que importar ele também. useForm, ele vai ser, e nós precisamos falar para esse hook do formulário, nós queremos que o Zod ele trabalhe nele. Então nós vamos dar um z.infer, vamos falar o type of, que é o form esquema, isso daqui que falamos aqui em cima. Perfeito. Fechamos isso daqui. Na verdade eu esqueci de, na verdade não tem isso aqui, nós fechamos de novo. Exatamente. E aí, agora sim, nós abrimos e fechamos aqui. O resolver, ou seja, o cara que vai resolver isso daqui é o Zod resolver. Ele vai resolver o form esquema. Perfeito. E vamos passar aqui os default values, ou seja, os valores default. E aí eu vou pegar um a um e vou colocar aqui. O nome, eu quero que ele comece vazio. A matrícula, eu quero que ela comece vazia. Se fosse, por exemplo, um número, eu poderia começar ele com 0, né? Se o CPS fosse um número, eu poderia começar com 0. Ele vai reclamar porque ele está falando que é um string. Por isso ele dá aquela mensagem de erro. E por fim, o e-mail podemos fazer a mesma coisa. Iniciamos o nosso formulário com os valores sem nenhum valor, né? No caso, todos com string vazia. Perfeito. Como já criamos esse open e esse setting open, eu vou passar ele para o dialog. Open vai ser o meu open e o set open, na verdade on open tem on open change, ou seja, na mudança de abertura vai ser o set open. Perfeito. O trigger, se vermos aqui, ele está como uma frase, nós não queremos isso, nós queremos que seja um botão. E para mudarmos para um botão, precisamos, antes de tudo, importar um botão. Então vamos subir, vamos importar um botão da nossa UI. E para isso, dentro dele, eu vou colocar, ao invés de open, eu vou dar um enter e vou passar o nosso botão. Isso já vai mudar aqui na interface. Agora, se vocês perceberem, já há um botão aqui, cadastrar estudante, já está um pouco melhor. No nosso dialog content, que é isso daqui, vamos fazer algumas coisas. Primeira coisa é botar um class name e uma propriedade que vai ser muito importante. Vejam bem, se eu clicar do lado de fora, ele fecha, e nós não queremos isso. Nós queremos que ele permaneça aberto, a não ser que ele clique no X. E isso aqui, onInteractOutside, ele vai prevenir isso para a gente. Com isso, nós aumentamos o tamanho dele, e se eu clicar lá de fora, nada acontece, ele só fecha se eu clicar no X. Muito bom. Agora nós precisamos criar
os nossos inputs em si. Nós, dialog header, deixa eu só botar isso para baixo. Dialog header é como se fosse o header, a parte de cima do nosso dialog. Para isso eu vou querer só o título, eu não quero uma descrição, então eu vou apagar a descrição e vou colocar somente cadastrar estudantes. Perfeito. Agora está só cadastrar estudante, muito bom. E o que nós queremos agora é ter o nosso formulário aqui dentro, até o campo para podermos até o campo aqui para podermos adicionar as coisas. Para isso, nós vamos precisar criar os nossos próprios componentes. E isso é uma parte interessante porque vamos começar a interagir com os componentes que o ShadCN ele disponibiliza para a gente e vamos começar a criar os nossos próprios. Para isso, nós vamos precisar tanto do formulário quanto do input. Se abrirmos aqui, eu já tenho tanto o formulário, que é o React Hook Form, e também nós temos o input. Eu vou abrir aqui no lugar do dialog, o input para que possamos baixar. O input está aqui, vou copiar ele para poder baixar. Vou jogar um input aqui. Perfeito. Na verdade eu já tinha. Não me lembro se eu já tenho aqui o React Hook Form também. Eu vou só copiar de qualquer forma para verificar. Ele vai verificar se já tem. Não tinha, então ele já está instalando. Perfeito. Aqui, inclusive aqui ele dá alguns exemplos de como utilizar o form esquema, o ZOD, que nós utilizamos na aula passada. Ele baixou? Prontinho, ele baixou. Vamos voltar para o código. Abriu. Prontinho. Antes de tudo, vamos precisar importar esses caras. Né? Então, vamos precisar importar algumas coisas do formulário, que são essas daqui. Form control, form field, item, label e message são muito importantes. E também o input que instalamos. Eu vou jogar isso aqui para baixo. Perfeito. Muito bom. Agora que temos isso, nós podemos dar início. Na verdade, perdão. Isso daqui nós vamos utilizar não aqui. Nós vamos criar o nosso novo componente. Nosso componente de input. Para isso, vamos abrir uma nova estrutura, criar uma nova pasta para poder adicionar todos esses nossos novos componentes. Então, vamos aqui em Components, Elementos, já temos o nosso header. Vamos criar uma nova pasta e vamos chamar de form input. Epa. Deixa eu apagar isso. Nova pasta, form field, que é um campo, field, perfeito. E esse eu vou chamar de basic, porque é como se fosse o form field básico. Inclusive o header e o nav seria interessante também estarem dentro de uma pasta. Aqui eu vou dar o mesmo nome da pasta mãe, field basic, porém .tsx. Perfeito. Aqui nós vamos, eu acabei apagando daqui, né? Porém, nós vamos colar aqueles imports que fizemos anteriormente e vamos começar uma nova função. Export default function, eu vou chamar de form field basic, ele vai pegar, é um básico, no início ele não vai receber nenhum parâmetro, depois vamos ter que alterar isso. Perfeito. Como parâmetro, na verdade, aqui embaixo ele precisa retornar algo, certo? Ele vai retornar para a gente um form field, porque queremos um formulário. Vou abrir e fechar. Perfeito. Aqui dentro nós precisamos passar alguns parâmetros. O primeiro é o control, o segundo é o name,
E por fim, nós temos algo chamado render, que é o momento que ele vai renderizar o nosso item em si. Ele vai renderizar, deixa eu fechar aqui, abrimos e fechamos chaves, nós vamos abrir parênteses, abrir chaves e colocar field, perfeito. Isso aqui vai ser como se fosse uma função anônima, onde vamos abrir aqui e fechar aqui. Perfeito, muito bom. Porém, precisamos alimentar todos esses campos, né? Na verdade, antes de alimentarmos isso e passar os parâmetros, nós vamos começar a colocar o código que vai ficar aqui dentro, que é no caso o form item, o form label, o form control, enfim, essas partes. Então vamos começar. O primeiro é o form item. Vou fechar aqui. Dentro do form item, nós vamos ter um form label, que é como se fosse... Eu já abro o chat para mostrar. Perfeito. Isso daqui tem tudo na descrição. O form item, o form label, no caso o form item, o form label, o form control, tudo está aqui. Inclusive, para facilitar, eu vou copiar o código já completo para colar aqui e vou explicando. Form label, form control e o form message. Perfeito. A primeira coisa que precisamos entender é que o placeholder, por exemplo, assim como o label também, eles serão dinâmicos, ou seja, dependendo do que queiramos, ele será atribuído um valor diferente. E para isso precisamos receber por parâmetro alguns campos. O primeiro, qual é o formulário que estamos trabalhando. O segundo, por exemplo, o placeholder, que é muito importante. O name do item para termos controle. O label, que vai ficar em cima. E o class name. O type ele vai ser sempre string, sempre text na verdade. Então nós podemos deixar isso quieto. O value vai ser o form field, o field.value mesmo. Field.value, muito bom. E precisamos começar a passar o control. O control ele vem do form. Vai ser o form.control. O name ele vem daqui também. Todos os campos, perdão, ainda falta o label. Abre e fecha chaves, coloca o label. E por fim, só o class name, que eu vou colocar aqui em cima, caso queiramos passar algum. Abre e fecha, class name. Ele está dando erro, porque como estamos trabalhando com TypeScript, nós precisamos tipar. Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma interface com o nome disso, porém props de propriedades, e vamos passar algumas coisas. Na verdade, vamos passar tudo que está aqui. Tudo que está aqui, vamos passar aqui. Porque aí, dessa forma, a única coisa que precisamos fazer depois das chaves, colocar isso daqui. A única observação aqui é que o form está do tipo N, porém é interessante só colocar o tipo certo do formulário. Porém, para agilizar, não vou estar fazendo isso agora. Perfeito, ele terminou de reclamar, agora nós já temos a nossa função e já conseguimos utilizar ela no nosso formulário, no caso, no nosso dialog. Isso iremos fazer na próxima aula.